Pessoal, vamos a mais uma palestra da semana do SQL Server, tá? Esses eventos são organizados pelo grupo Virtual Pass. Deixa eu passar aqui. Vou falar um pouquinho para vocês o que é o Virtual Pass. O Virtual Pass, ele é um grupo com com pouco menos de 2 meses de vida. E esse grupo é um capítulo virtual, é um chapter virtual, tá? Do PES. Ele é afiliado ao PES com o objetivo de agregar conteúdo relacionado ao SQL Server. Ele funciona mais ou menos como um agregador de blogs. Tudo que a pessoa posta em determinados blogs a gente captura e armazena tudo em um único local. A gente tem diversos autores reunidos, tá? Temos mais de 20 vídeos, mais de 380 artigos, tá? Em apenas 2 meses de vida. O grupo é aberto. Caso você tenha o seu blog e você queira que seus posts, seus vídeos sejam adicionados no site, é só você entrar no site virtualpass.com.br e lá a gente explica como faz para você filiar o grupo e disponibilizar o seu conteúdo para todo mundo. Vamos passar aqui para o próximo, falar para vocês um pouquinho do evento que a gente está trazendo, tá? É o SQL Saturday. Para quem trabalha com SQL já deve saber mais ou menos o que é, tá? É um evento organizado pelo PES, Associação Internacional de Profissionais do SQL Server. Assim como o nome já diz, é um sábado inteiro dedicado a palestras com foco em SQL Server. Esse evento ele ocorre há mais ou menos 4 anos em diversos países, só que nenhuma vez a gente conseguiu ainda trazer para a América Latina. E esse ano a gente conseguiu não só trazer para a América Latina, mas também que o Brasil fosse a sede do evento de número 100. O SQL Saturday é um evento com repercussão internacional. A gente conta com renomados palestrantes, não só do Brasil, tá? Já temos palestrantes de fora querendo trazer a sua palestra, conhecer o Brasil, conhecer o povo. Tá? Para você poder, se você tiver interesse em participar, em palestrar, a gente já está com o Call for Speaks aberto até o dia 31 desse mês. É só você enviar um abstract da sua palestra. E no final do mês, ou no início do mês que vem, a gente já vai começar a selecionar. Tá? São 18 sessões. A gente vai dividir em 3 tracks simultâneas. Dev, Infra e BI. Aí a gente vai conta com sorteios, tá? Se você tiver interesse, entra nesse site. A gente colocou um encurtador. Colocamos um encurtador porque o site é um pouco grande. Entra nesse site que está aí na tela de vocês. As vagas são limitadas, mais ou menos 250 vagas apenas, tá? E a gente já tem mais de 100 inscritos. O evento é gratuito, tá? Vai acontecer no dia 26 de novembro, nos auditórios da Microsoft Brasil, em São Paulo. E é uma grande oportunidade para você não só aprender um pouco mais sobre SQL, Server e fazer o network. Então, a gente espera vocês em novembro, 26 de novembro, no auditório da Microsoft. Deixa eu ver. Passar agora para o Zavascki. Zavascki. Oi, André. Tudo bom? Tudo. Vamos lá, então. Então, boa palestra para você. Obrigado. Então, pessoal, primeiramente, muito boa noite. 10h10 da noite. Vocês têm que estar muito afim de escutar um pouquinho sobre BI aí para estar conectado essa hora. Fico bastante feliz. Fora os 3 palestrantes aqui, o Lerter entrou também aqui. Temos cerca de 52, 53 pessoas então conectadas. Muito feliz por isso. Então vamos lá, deixa eu me apresentar. Não sei se todo mundo aqui me conhece. Meu nome é Thiago Zavascki. Sou especialista na plataforma de dados da Microsoft, SQL Server, tanto para a parte de engine relacional quanto para a parte de Business Intelligence, que é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Atualmente eu atuo na Microsoft Brasil como especialista de produto. Tá aí os meus contatos, meu blog, meu Twitter. Twitter, muitas vezes mais ativo do que meu blog, mas eu sempre estou tentando atualizar. Eu sou Microsoft MVP.
Também tem algumas certificações, tanto para a parte de BI, banco, desenvolvimento web, uma série de certificações, e também sou mestre em reconhecimento de padrões pela PUC do Paraná. Então, posto isso, vou fazer aqui duas pequenas enquetes para eu conhecer um pouco vocês. Normalmente eu pediria para vocês levantarem a mão, mas eu acho que isso não vai fazer muito sentido aqui. Então, gostaria de saber se vocês já conhecem um pouco das soluções de BI, se vocês não conhecem e tal. Para quem não conhece vai ser bacana, vai conhecer um pouco mais. Mas eu não vou me ater muito ao básico. Vou, claro, comentar de conceitos. Agora estou vendo aqui, a gente está extremamente equilibrado. 33% para cada uma delas. Ah tá, agora deu uma quebrada, beleza. Conheço, não sei o que eu implemento, legal. Vocês vão ver que a gente vai trabalhar aqui principalmente com uma coisa que a gente chama de Power Pivot. Então vocês que conhecem e não implementam, mas que gostam de brincar com dados, talvez seja bem interessante para vocês. Beleza? Legal, pessoal. Bacana. Estamos bem equilibrados aqui. Agora mais uma só para eu conhecer um pouco mais. SQL Denali é a nova versão do SQL Server. Por enquanto está na versão beta. É o segundo beta público, terceira versão beta disponível. Não publicamente, obviamente, mas essa versão está pública, o CTP3, que a gente vai estar trabalhando aqui. Eu vou comentar um pouco mais para vocês. Legal. Boa parte não conhece ainda, então vai conhecer um pouco mais aqui. Esse recurso que eu estou mostrando são recursos que vão vir ainda na próxima versão. São recursos beta, então já estou adiantando isso para vocês. Legal. Tem duas pessoas que estão testando tudo, legal. Legal, ferramentas de BI, legal, pessoal. Grande parte está conhecendo como um banco de dados. Então vai ser interessante vocês conhecerem um pouco o outro lado da coisa, ou seja, o que mais que o SQL Server consegue oferecer, além de simplesmente um SGB, um sistema relacional de banco de dados. Beleza, pessoal? Então, voltando aqui para os meus slides, vamos dar sequência. Eu falei no Twitter agora há pouco que eu não tinha muita noção do que eu ia falar, e isso é verdade. Eu montei uns slides aqui para dar um pouquinho de suporte, mas eu não gosto de me prender muito a eles. A gente vai fazer algumas demos também. Então, primeiro eu vou comentar um pouquinho da evolução do BI que principalmente é BI Microsoft. A evolução do Analysis Service, que é o nosso servidor de análise, que é o que dá suporte a todas as soluções de BI da Microsoft. Com exceção do Power Pivot, dá suporte. Vou comentar um pouquinho para vocês como que ele funciona por debaixo dos panos. Mas vocês vão entender um pouco mais. Power Pivot V2, então se vocês não são familiares com as ferramentas do Microsoft, talvez vocês não tenham conhecido esse termo. Mas eu vou comentar com vocês. E agora para o novo SQL Server está vindo também o Power Pivot V2, que é uma evolução do que a gente já tinha antes. Comentar um pouquinho do salto que a gente está tendo da versão atual do SQL Server, que é o 2008 R2, para o Denali, que a gente conhece agora como BISM, ou Business Intelligence Semantic Model. Fazer algumas demos, um call to action aí para vocês, com links de referência, etc. Também vou postar isso daqui tudo no meu blog, vai estar lá no site do PES, no meu blog, e aí vocês sintam-se à vontade para tirar dúvidas também, para conhecer um pouco mais a plataforma, beleza? Pessoal, podem me interromper a qualquer momento, levantem a mão, gritem, ou então usem o painel de perguntas e respostas, que eu acho que talvez seja um pouco mais efetivo, e aí a gente vai fazendo uma boa palestra, beleza? Então vamos contar um pouquinho da evolução do BI. Talvez aqueles caras que falaram que implementam a solução vão se familiarizar com esse cara aqui. Ó. Esse cara é o nosso IT Pro. Mas não necessariamente o IT Pro que cuida só da parte de infra. Vamos pensar que é o nosso desenvolvedor de BI, o nosso cara que trabalha com a solução de BI, não necessariamente o usuário final. O que acontecia? Nós temos os nossos usuários finais, obviamente, temos nossos usuários finais que são efetivamente quem o quê? Quem vai fazer a tomada de decisão. Uma ferramenta de BI nada mais é do que o quê? A transformação de dados, esses dias eu vi um termo legal de ugly data, né? Ou seja, de dados feios, em cute information, ou seja, informação fofa, informação legal. Por quê? Porque a tomada de decisão vai ser em cima dessa informação. Só que a gente tem uma barreira entre esses caras aí. Por quê? O que surge por debaixo dos panos? O cara lá, o chefe, vai falar, eu quero um relatóriozinho, alguma coisa para eu tomar a minha decisão aqui. Para o cara de desenvolvimento, o cara que está trabalhando como um IT Pro, o seu DBA ou desenvolvedor de BI, o que ele vai ter que fazer? Vamos lá. Ele vai ter que verificar quais são os dados existentes.
Então, vai verificar as aplicações de negócio que ele tem, quais são os datamarks, ou seja, aqueles conjuntos de dados, arquivos também, muitas vezes, arquivos Excel, arquivos de base de dados e assim por diante. Ou seja, ele precisa fazer um panorama geral dos dados que existem. Depois ele precisa fazer um processo que a gente chama de ETL, ou seja, Extract, Transformation and Load. Para que serve isso? Imagina que você tem lá 30 fontes de dados, sabe? 30 estou exagerando, mas algumas fontes de dados, por exemplo, tem um sistema financeiro, um sistema comercial, tem o RP que cuida da sua empresa e assim por diante. Dados que você achou na internet, você precisa tomar decisão em cima disso. Então você precisa fazer o quê? Uma limpeza desses dados, que a gente chama de Data Quality. Inclusive no SQL Denali não é o foco aqui. A gente tem o Data Quality Service, né, para você fazer o DQS, que é justamente para fazer essa limpeza de dados, junto com o Master Data Service. E a ferramenta de ETL. Depois disso, o staging, ou seja, será que isso está certo? Vamos armazenar esses meus dados, que estão vindo das minhas diferentes fontes, por exemplo, numa Data Warehouse, ou num cubo de análise. Esse cubo de análise que é o nosso foco aqui, que é o nosso análise service, ou seja, é o nosso análise service que vai dar suporte para armazenar esses nossos cubos para análise. Percebam tudo o que está acontecendo nesse meio tempo. Enquanto isso, o usuário final está esperando. Aí, o cara da IT, ou o IT Pro, disponibilizou o quê? Disponibilizou a análise, disponibilizou os relatórios, os dashboards, utilizando, sei lá, o Performance Point no SharePoint 2010, SharePoint 2007, assim por diante, Excel, ou alguma ferramenta de terceiro, e ele conseguiu fazer esse consumo de dados e apresentou isso para o usuário final, nosso cenário tradicional. Só que com o tempo esse negócio foi evoluindo. O cara do usuário do negócio não queria mais esperar tudo isso, ele queria o quê? Ele queria ter poder para isso, ou seja, quebrar essa barreira, ou seja, se ele conseguir, se ele for o que a gente chama de um power user, um usuário que já tem um pouco mais de familiaridade com aquelas fontes de dados, que ele mesmo consiga criar, por exemplo, planilhas ou dashboards dentro do seu Excel, ou em cima de ferramentas especializadas para isso. Essa capacidade do próprio usuário criar essas ferramentas ou criar essas análises para tomada de decisão, a gente chama isso de self-service BI, ou seja, aquele BI é feito para você mesmo, é feito por você mesmo. E lembra aquele termo Power Pivot? O Power Pivot é um add-in, tanto para o SharePoint quanto para o Excel, que possibilita isso para a gente. Aqui eu vou focar, como o nosso tema da nossa palestra é a próxima versão do Power Pivot, eu vou focar mais no Power Pivot for Excel, não vou focar no Power Pivot for SharePoint, porque nesses quesitos não tem tantas modificações assim, é mais na versão do cliente. E também no que é BISM. A gente vai comentar um pouquinho sobre BISM aqui. Beleza, pessoal? Então isso aqui é o que a gente tem, nosso panorama geral. A ideia é que o usuário final consiga trabalhar em cima disso. E se a gente está falando que o usuário final vai trabalhar em cima disso, tem que ser uma ferramenta que ele se sinta familiar. E dessa família que a gente utiliza do BI Microsoft para entregar essas ferramentas para o usuário, o Excel é a ferramenta que ele tem maior familiaridade, sem sombras de dúvida. Então, beleza, vamos comentar um pouquinho da nossa evolução do nosso Analysis Service. O Analysis Service, para que ele serve? Ele, assim como a gente tem a Database Engine, que é o SGBD mesmo, que armazena as suas bases de dados relacionais, vocês podem enxergar o Analysis Service como sendo a mesma coisa, só para armazenar as suas bases multidimensionais. Isso hoje, no SQL Server 2008 R2. Então, contando um pouquinho da história, a gente tem o Analysis Service desde o SQL Server 2000. Nossa, o SQL Server 2000, aí 11 anos atrás, 11 anos atrás a gente já tinha o Analysis Service. No SQL Server 2005, que ele realmente se consolidou como uma ferramenta muito robusta, muito escalável, muito interessante. Também, desde o 2000 a gente já tinha algoritmos de data mining integrados. No SQL Server 2005 isso aumentou também, aumentou a oferta de algoritmos de data mining. Veio o SQL Server 2008, que as principais modificações foram o quê? Aumentar a capacidade e a escalabilidade da solução de BI oferecida pelo SQL Server 2005. Ou seja, legal, sou um desenvolvedor de BI do 2005 e estou indo para o 2008. O que eu preciso me preocupar? Claro, tem uma ou outra modificação pequena. Então, se você está acostumado com 2005, você consegue trabalhar no 2008 de maneira muito satisfatória. A plataforma atual é o SQL Server 2008 R2. Então, com ele veio o quê? Veio uma série de features relacionadas a BI.
talvez a menina dos olhos tenha sido efetivamente um Power Pivot com o Self-Service BI. Você trabalhará tanto no SharePoint quanto no Excel. Lembrando que o SharePoint é suportado pelo SQL Server, então por isso que ele entra nessa família, vou comentar um pouquinho mais para frente, mas isso é o que a gente tem hoje. E por que ele é importante? Imagina que você tem uma série de consultas do tipo, preciso saber o somatório dividido por categoria, separado por região, e assim por diante. O Analysis Service ele consegue fazer o que a gente chama de pré-processamento, ou pré-agregamento dessas informações. Ele tem uma série de algoritmos para isso, para que ele consiga pré-armazenar essas respostas para as perguntas de vocês. Então, é como estou dizendo na minha frase ali. Ele tenta responder as perguntas antes delas terem sido feitas, para que quando você as faça, a resposta seja o que a gente chama de nearly instant, ou seja, quase instantâneo. Beleza? Isso é o que a gente tem hoje, a evolução ao longo desses 10 anos, aí, mais ou menos, de análise service. Então, o que está vindo de novo pós SQL Server 2008 R2? Primeiro cara que está vindo aí, Power Pivot V2. Então, o que ele é? É um add-in, aqui no caso para o Excel, tem a versão para o SharePoint, que é para você conseguir pegar essas planilhas que você trabalhou no Excel e colocar no SharePoint para colaborar, ou seja, para estender isso para a sua organização, para o seu time, para a sua equipe, assim por diante. Ele é baseado, essa frase é extremamente importante, na verdade, essa expressão Data Analysis Expressions, DAX, vocês vão descobrir o porquê, porque todo o futuro de BI Microsoft, todo não, mas grande parte dele está sendo direcionado para quê? Sempre para a facilidade de uso, e a facilidade de uso está entrando o quê? Está entrando isso que a gente chama de DAX, Data Analysis Expressions. Que são uma extensão da linguagem de fórmulas do Excel para você conseguir trabalhar com soluções de BI. E é uma maneira muito mais simplificada de você trabalhar do que quando você trabalhava com MDX. Já comentar um pouquinho mais com vocês aí. Como eu comentei, a primeira versão SQL Server 2008 R2 veio junto com ele no mesmo lançamento. E tem várias melhorias que muita gente reclamou ou falou que faltava na primeira versão. Por exemplo, tipos de relacionamentos muitos para muitos, indicadores, os Key Performance Indicators, novas funções de DAX como ranking, etc. Hierarquias, segurança, você vai poder gerenciar roles e assim por diante. Aqui também faltou, poderia ter colocado o drill through das informações. Então, além do drill down e drill up que você já consegue fazer, por exemplo, utilizando uma pivot table, você consegue fazer um drill through para saber quais dados estão compondo uma medida, por exemplo. Você consegue fazer isso. Pessoal, se eu estiver avançando demais, se estiver meio devagar, vamos falando aí que eu vou mostrando para vocês. Aqui está tranquilo, tá bem controlado o que eu quero mostrar para vocês, mas se quiserem saber mais é só comentar aí que a gente vai adaptando aí e vai fazendo um on the fly aí para vocês. Vou colaborar o meu desktop, espero que todos visualizem. Espero que vocês enxerguem. Vou esperar alguns segundos até todo mundo poder estar enxergando a minha tela. Espero que esteja tudo ok agora. Então, eu estou trabalhando em dois ambientes aqui, só para vocês saberem. Primeiro, eu estou com uma máquina virtual, rodando o CTP3. E fora dessa minha máquina virtual, eu estou com o Excel, um cliente, por exemplo, eu como um usuário, peguei meu Excel 2010, baixei da internet meu add-in do Power Pivot e instalei. Pronto, já estou disponível para ser utilizado no meu Excel. Estou utilizando aqui por causa da versão beta, tem um pequeno workaround que a gente precisa fazer, eu já explico para vocês. Então, deixa eu visualizar só o que a gente tem aqui. Então, enquanto a gente vai passando aqui, Fabiana, já comenta isso daí, vou deixar mais para o futuro quando eu for falar de BISM especificamente. Por enquanto eu vou falar de Power Pivot e vocês vão entender por que são ligados esses dois temas, o que eles têm de tão junto assim, por que eu estou falando de Power Pivot e vou falar de BISM na sequência. Pode deixar a pergunta aí, Fabiana, para eu lembrar dela depois, beleza? Então, Power Pivot era uma ferramenta cobrada, então enquanto eu vou abrindo aqui para vocês, eu vou divagando sobre isso. Power Pivot ele é composto de dois add-ins, certo? Lembra que eu comentei com vocês, uma versão para Excel e uma versão para SharePoint. O SharePoint é para você ter um ambiente central para poder fazer a disponibilização, ou disponibilizar, melhor, né?
os worksheets ou os workbooks que você trabalha no Excel, disponibilizar isso no SharePoint para resolver o problema de descentralização e versionamento desses worksheets, desses workbooks, e também através de uma feature de Data Refresh, que quem entrega isso é o SharePoint, é o Core Pivot for SharePoint, que você mantém esses dados sempre atualizados. Dentro do SharePoint tem um carinha chamado Excel Services. Esse Excel Services faz a renderização dessa sua planilha e mostra para você no browser, sem precisar ter o Excel instalado na máquina, 100% do browser. Então, voltando à pergunta se vai ser cobrado, o Core Pivot for Excel pro client não é cobrado, é de graça, é gratuito, você pode baixar. Não há nenhuma indicação sobre que ele vai ser cobrado. Para a versão no SharePoint, aí você precisaria ter o SharePoint 2010, as calls, efetivamente, e o SQL Server suportando o SharePoint. Obviamente, as bases do SharePoint são SQL Server, mas também o Analysis Services do Power Pivot suportando essa solução também. Já vou comentar com vocês um pouquinho mais aqui. Então, só para mostrar para vocês, eu estou rodando a minha versão, o SQL Server Denali, CTP3. Beleza? Acabou de sair aí faz nem um mês, fresquinho, cheirando leite ainda nas fraldas, mas muito bacana, cheio de recursos novos. Então, se você tinha visto o CTP1, que era o outro CTP público, recomendo fortemente que vocês deem uma olhada nele aí. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, legal, essa é a nossa Database Engine, eu não vou me ater muito a ela, mas o que a gente tem aqui, ó? Percebam, eu tenho a minha Database Engine, tenho 3 carinhas aqui. O que são esses 3 caras? São 3, primeiro, vocês podem já perceber aqui que são 3 análises services. E o que isso significa? Significa que existem agora 3 formas que análises services podem estar instalados na sua máquina. A primeira é o que a gente conhece como forma multidimensional, ou seja, o que a gente já está acostumado hoje. A versão essa última aqui, a versão do Power Pivot for SharePoint, ele cria essa instância com o nome de Power Pivot, é fixo isso. Então perceba até que o iconezinho aqui é aqueles 3 bonequinhos de mão dada indicando colaboração. E esse último cara aqui que eu vou comentar depois, que é a forma de armazenamento tabular, que a gente já vai entrar nos métodos. Então eu tenho 3 análises services distintos aí, e é esse cara aqui, ó, esse último aqui, é que você precisa ter, que é pago, porque está no SQL Server, para suportar o Power Pivot. Então, legal, o Power Pivot for SharePoint é pago, porque você precisa dessas ferramentas, mas o Power Pivot for Excel, que é o client, é gratuito e não há nenhuma indicação de ser pago. Beleza? Então, estou aqui com a minha máquina. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é, bem rapidamente, uma solução aqui um pouco fora da minha máquina virtual, que é o meu Excel. Então, espero que vocês estejam visualizando. Tenho o meu Agenda do Power Pivot instalado. Percebam, aqui eu vou comentar bastante coisa das diferenças que a gente teve de uma versão para outra, que eu acho que é interessante também. Então, se vocês não tiverem tanta familiaridade, podem dar uma olhada na versão anterior, se vocês já tiverem familiaridade, assistir o vídeo depois e poder acompanhar isso também. Primeira grande novidade aqui. Pessoal, só fecha, por favor, o microfone. Alguém está com o microfone aberto? Obrigado. Primeira grande novidade aqui seriam os nossos KPIs, nossos indicadores, que eu comentei com vocês. Muito interessante, por quê? Porque o Power Pivot está trabalhando sempre de maneira offline, aqui nesse caso no Excel. E a possibilidade de você criar indicadores sobre esses dados do Power Pivot que estão dentro do seu Excel. Então, eu vou abrir minha janela do Power Pivot. Então, percebam aqui que a gente já tem algumas coisas novas. Então, olha aqui, ó, Data View, ou seja, a visualização que a gente tinha antes era sempre essa, visualização de dados. Agora tem uma que ficou muito bacana, que é o que a gente chama de visão de diagrama. Eu já vou selecionar ela. Antes disso, eu quero selecionar isso aqui, ó, Miser Grid. Uma coisa que muita gente me perguntou, me questionou, foi o quê? Minha solução não está colaborando aqui. Foi como que eu gerencio as minhas medidas que eu criei no meu Power Pivot? É só para aquela janelinha do Power Pivot, da minha tabela dinâmica, quando eu estou selecionando. Na primeira versão, sim. Agora você tem um grid aqui nessa parte de baixo, que vai estar listando todas as suas measures e indicadores também, para você conseguir trabalhar de uma forma melhor, ou conseguir gerenciar melhor essas measures que você tem. Beleza? E o que eu achei muito bacana
visualização por modo diagrama. Vou selecionar que ele vai fazer uma renderização das tabelas que eu tenho no meu Power Pivot. Lembrando que essas tabelas têm relacionamento entre elas. Então, a primeira grande modificação é que vocês vão ter relacionamentos muito para muitos. Aqui eu não sei se nesse meu exemplo eu chego a ter isso, mas é uma forma muito, muito interessante de vocês visualizarem essas informações. Não só isso, também visualizar os relacionamentos de uma maneira mais fácil. Então eu consigo saber, por exemplo, se eu colocar o mouse em cima de um relacionamento, quais são as chaves que estão fazendo a ligação. Consigo visualizar meu diagrama inteiro, tem o zoom, ou seja, uma série de melhorias na parte gráfica para vocês conseguirem trabalhar com isso. Utilização de colunas, medidas, hierarquias, KPIs, ou seja, uma série de inovações. Aqui nesse aqui especificamente eu quero mostrar uma outra coisa. Vou vir aqui, ó, no meu DataView, por exemplo, vou criar uma Pivot Table nova, num novo worksheet. Bem simples aqui, não vou entrar nos métodos, vou fazer uma demo um pouco mais completa. Eu até pedi o segundo horário para conseguir esticar um pouco mais e não atrasar ninguém. Então, se quem conseguir ficar aí, provavelmente vai ter umas coisas mais legais aí mais para frente. Então, vou selecionar o nome da minha categoria de produto. Lembrando, essa aqui eu estou usando como base AdventureWorks normal, que está disponível na internet, que é a base de exemplo do SQL Server. E a tabela de fatos que tem aqui, o Sales Amount, ou seja, a quantidade de valor em reais, ou em dólares, etc., seja a medida que você esteja trabalhando, que cada categoria vendeu. Ele separou ali para mim, ele verificou que a minha unidade aqui era, que meu Excel, que a minha localização é brasileira, então ele já colocou em reais para mim. Beleza. E eu consigo fazer o quê? Percebam aqui, eu vou colocar... Não preciso necessariamente colocar algum slicer nem nada. Percebam que isso aqui é o quê? Isso aqui é o resultado de uma medida, de uma measure. Ah, mas uma measure de soma. Sim, é uma measure simples. Isso aqui, ó. Sum dessa minha tabela em cima dessa minha coluna Sales Amount. Então, a princípio é uma DAX simples. Isso aqui, ó, para quem estava perdido um pouco sobre o que era uma DAX ou uma Data Analysis Expression, é isso aqui, ó, a evolução da fórmula do Excel. Ou seja, igual sum, muito parecida, só que você não trabalha em cima de células, você trabalha em cima de colunas. Não vou entrar muito no mérito disso agora, mas é extremamente interessante, extremamente poderosa e muito mais simples de utilizar do que aquelas MDX, aquelas Multidimensional Expressions, que é o que você utilizava no cenário normal. Mas isso é um papo para daqui a pouco. Então, se eu clicar duas vezes em cima desse daqui, ó, dessa minha célula, olha só o que aconteceu. Ele abriu uma nova aba no meu Excel e me mostrou o quê? Todas as linhas de dados que foram usadas para o quê? Para compor aquela measure que vocês estão visualizando. Então, o que acontece? Se eu vier e colocar, por exemplo, alguns slicers e filtrar essa informação, esses dados que estão vindo aqui vão refletir o quê? Vão refletir o meu cenário já filtrado, ou seja, o meu contexto. Então, sempre que vocês estão trabalhando com DAX, mesmo com MDX também, no cenário tradicional multidimensional, tudo que importa é o contexto, ou seja, quais filtros ou quais dimensões estão aplicadas sobre a sua medida. Então, para quem está, eu estou boiando, o que é medida, o que é dimensão? Medida, em geral, são meus valores numéricos. Dimensões são o que dá contexto para esses valores numéricos. Então, apesar da minha medida ser somatório de vendas, como eu coloquei essa dimensão de categorias, o que aconteceu? Eu tenho um somatório de vendas em cima de um contexto. Em cima do contexto dessa categoria, que no caso que tem dados em três específicos: acessórios, bicicletas e a parte de roupas. Beleza? Então, vou voltar agora aqui para a minha máquina virtual, porque aqui tem uma demo um pouco mais interessante. Então, o que eu vou fazer? Então, para quem nunca mexeu no Power Pivot, está aqui a grande oportunidade. Vou criar um novo arquivo do Excel, um blank workbook. Vou vir na minha aba do Power Pivot. Beleza, você vai ver que não vai ter nada aqui nessa região, porque eu não importei dados nenhum. Vou importar de uma base de dados SQL Server. Estou falando um pouco mais rápido dessa parte mesmo, pessoal, porque a ideia da sessão não é focar no básico. Então, é focar no que a gente tem de novo, quais são as mudanças significativas. Se alguém tiver alguma dificuldade nessa parte, a gente pode conversar depois, seja por e-mail, MSN, Twitter, ou qualquer outra coisa assim. Vou selecionar algumas tabelas para importação. Então, vou selecionar aqui minha Fact Internet Sales.
olha que fácil. A ideia é que seja simples para o usuário. Vou selecionar as tabelas relacionadas e vou selecionar algumas a mais aqui, ó, de categoria de produto e subcategoria de produto. Beleza? Selecionar aqui de Geography também. Beleza, acho que isso aqui já deve ser o suficiente. Vou filtrar, essa importação aqui está acontecendo. Eu vou trabalhar com esses dados de maneira offline dentro do meu Power Pivot. Então ele está simplesmente gerando isso para mim, vai importar esses meus dados, vai criar aquele meu diagrama, vai criar o relacionamento que já existia dentro do SQL Server, vai criar aqui para mim também. Então, vou fechar, beleza? Só que junto a isso, o que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, opa, ok, aquela já está aberta provavelmente. Já está aberta, beleza. Então tenho aqui, ó, uma planilha que eu achei na internet, ou seja, de média de temperaturas, claro, ela está para as regiões que eu tenho na minha AdventureWorks, mas, por exemplo, eu tenho dados que eu achei da minha internet, na internet. O que eu vou fazer? Vou selecionar esses meus dados, ó, Ctrl C, podem não estar vendo, mas eu estou apertando aqui Ctrl C, confiem em mim. Estou vindo lá para aquele meu workbook, novamente, meu Power Pivot Window. Vou colar essas minhas informações, então, opa, ele já, ó, me deu um peixe, ele já identificou que eram dados tabulares. Vou nomear isso para temperatura. Beleza? Temperatura, das minhas regiões. Minha primeira coluna é realmente meu cabeçalho, ok. Então, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu quero unir esses meus dados que estão nessa minha aba de temperatura, que eu acabei de trazer da minha internet, com o quê? Com os dados das minhas vendas pela internet. O que eu estou querendo fazer aqui? Eu estou querendo unir o que eu tenho na minha Data Warehouse com uma análise feita por mim. No final das contas, eu estou querendo saber o quê? Quanto que eu estou vendendo em cada uma daquelas categorias que a gente viu antes, quando o clima for quente, quando o clima for frio. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu preciso unir essas minhas duas tabelas, ou seja, eu preciso criar uma forma de ligação. Como que eu crio isso? Utilizando o DAX. Pessoal, estou reforçando bem aqui o uso de DAX. Eu até poderia não mostrar essa demo aqui, mas eu quero mostrar por quê. Porque grande parte do direcionamento de BI vai ser facilitado pelo uso de DAX. Então, o DAX tem que ser uma coisa comum para vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui temperatura e a região. Vou concatenar isso, meu operador de concatenação, com o número do meu mês. Uma DAX. O que aconteceu? Ele gerou uma nova coluna no meu modelo. Só vou renomear essa minha coluna para um nome interessante, por exemplo, região mês, sei lá, alguma coisa assim. E preciso criar essa mesma coluna onde? Na minha tabela de fato, ou seja, onde é que tem os meus registros efetivamente das vendas, para que eu consiga trabalhar em cima disso. Só uma coisa aqui, um detalhe, é que agora, por exemplo, as colunas que você cria, as suas colunas calculadas, elas estão numa outra cor, uma cor um pouco mais escura, para facilitar vocês enxergarem essas colunas. Então, por exemplo, se vocês vierem aqui e colocarem que alguma coluna vai ser escondida, alguma coisa assim, ele também vai trocar de cor, ou seja, ele deixa cinzinha, por exemplo, para visualmente vocês conseguirem enxergar. Isso é mais uma modificação que a gente teve nessa nova versão. Então, vou adicionar uma nova coluna aqui, só que essa aqui é um pouco diferente. Por quê? Porque os dados de região e de mês não estão nessa tabela aqui. Elas estão numa tabela relacionada com ela. Por isso que eu vou usar essa minha função chamada Related. Vou selecionar a minha DIN Sales Territory. A minha coluna chamada Sales Territory Region. Então, o primeiro valor é o nome da minha tabela e a segunda coluna é o valor da minha coluna. Vou usar meu operador de concatenação aqui e vou pegar o Related de outra tabela também, que no meu caso é a minha DIN Date, que está vindo da minha Data Warehouse, né? DIN Date, e vou selecionar aqui, ó, o número do mês, Month Number of Year. E o que isso vai me trazer? Se eu não esqueci nenhum caractere aqui na hora que eu estava digitando. Me trouxe uma coluna muito parecida com aquela que eu tinha
na outra tabela. Então o que eu vou fazer? Eu vou renomear aqui também. O nome pode ser qualquer um aqui, então vou colocar mês, região, sei lá, alguma coisa assim. Aqui nesse caso não importa. O que eu preciso fazer agora? Unir isso, criar um relacionamento. Então, vou criar um relacionamento com quem? Da minha tabela FAT Internet Sales, com a minha tabela temperatura, na minha coluna região mês. Eu inverti, mas não tem problema. Vou criar. Criando, percebam que ele adicionou um íconezinho a mais aqui. Significa o quê? Significa que tem um relacionamento em cima dessa minha tabela. Íconezinho aqui em cima. Beleza? Só que, quando eu criar um slicer, ou seja, aquele meu segmentador de dados, em cima dessa minha coluna, que representa o quê? Que representa as temperaturas que eu tive, ele vai criar o quê? Um monte de possibilidade de segmentação de dados. Eu não quero isso. Eu quero saber o quê? Quando estava quente, qual que era a minha média? Eu não quero saber efetivamente por valor discreto. Eu quero um valor arredondado, um range, um range de valores, efetivamente. Não um valor único. Então o que eu vou fazer? Posso usar DAX novamente aqui para criar, por exemplo, if. Vamos colocar aqui minha coluna. Temperatura média. Sei lá, é menor do que... Aqui percebam que não é graus Celsius, né? Imagina 70 e tantos graus Celsius, a galera ia estar fritando. Eu vou colocar assim, ó, menor que 70. Então, vou colocar frio. Se não, vou colocar calor. Beleza? Bem simples. Poderia colocar mais categorias aqui, sem nenhum problema, mas aqui eu quero simplificar. Vai criar novamente uma coluna calculada para mim. Vou criar aqui, renomear isso daqui. Por exemplo, não sei, categoria tempo, ou seja, categoria da temperatura. Só que eu falei que queria o quê? Eu queria a média por mês. Por quê? Essa temperatura é uma temperatura média por mês aqui. E na minha tabela de vendas, eu tenho a minha venda por dia, ou seja, por venda efetivamente registrada. Então, eu não tenho uma média de vendas por mês aqui. Eu preciso fazer o quê? Criar uma DAX, ou uma fórmula, uma medida DAX, que consiga fazer o quê? Que consiga agrupar esses meus valores de vendas por mês, para eu conseguir trabalhar em cima disso. Então, o que eu vou fazer? Vou criar uma pivot table. Posso clicar aqui no Existing Worksheet mesmo, sem nenhum problema. Vou selecionar, por exemplo, minha categoria de produto. Só que eu não quero a soma de vendas. Eu quero o quê? Eu quero a quantidade média por dia que eu vendi naquele mês. Então, o que eu vou fazer? Vou criar uma nova medida. Percebam, tudo DAX. Aqui eu vou pedir uma nova fórmula DAX para mim. Vou nomear isso daqui de vendas média. Sei lá, daria um nome que faria sentido para a sua medida, para a sua regra de negócio, para o teu ambiente. Então, o que eu vou fazer? Eu quero fazer uma soma do quê? De quantas unidades eu vendi. Quantos eu vendi está em cima do quê? Está em cima de Order Quantity. Então, deixa eu só ver aqui, ó, em FAT Internet Sales. Order Quantity. Vou trocar aqui para ficar em cima da minha tabela de fatos. Aqui, nesse caso, indiferiria, mas é legal colocar aqui, porque ele vai organizar essa medida dentro dessa minha tabela, dentro dessa região da minha tabela. Quando eu for ver lá a minha listagem de medidas, que é aquilo que eu falei que a gente tem de novo, ele vai estar mostrando. Vai estar mostrando lá, na região certa. Então, eu quero somar a minha quantidade de valores que eu pedi. Só que eu quero aplicar o quê? É isso tudo. Ou seja, essa minha soma, divididos pelo quê? Divididos pela quantidade de dias que eu tenho naquele meu mês que eu estou trabalhando. Resumindo, como que isso ficaria? Eu preciso fazer uma contagem. Então, vou usar meu count rows, minha contagem de linhas. Até tem agora uma função nova, que é o... Deixa eu só ver se já está aqui, que é o distinct count. Eu vou utilizar um padrão antigo para vocês verem ele por extenso, e depois eu mostro o que seria o distinct count para vocês também, que é uma função DAX nova que a gente tem. Então, contagem de linhas, mas acho que fica mais fácil para entender ele separado aqui. Talvez não seja o mais performático, mas o mais interessante. Um distinct, ou seja, distinct do quê?
nessa minha tabela de Fact Internet Sales, da minha tabela de fatos, qual que é a minha chave? Ou seja, qual que é a minha data que eu estou trabalhando? É a minha order date key. Ou seja, aquele é meu valor único que nunca se repete. Então eu vou contar em cima desse meu ambiente, lembra, em cima desse meu contexto, lembre-se, criei minha DAX. Esse contexto dessa DAX vai ser afetado pelo quê nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento vai ser afetado pela categoria, porque é aquilo que eu já adicionei na minha pivot table. Vou só checar se eu não esqueci nada aqui na minha fórmula. Legal, não, nenhum erro na minha fórmula. Poderia trocar tudo isso daqui, esse count rows distinct, por o meu distinct count. Então, se alguém está acostumado a trabalhar com MDX, está mais familiarizado com esse distinct count, porque lá já existia. Na primeira versão do Power Pivot, não. Aí você teria que fazer um count rows e um distinct, e depois um count rows. Mas vou manter assim sem nenhum problema. Só verificar. Beleza? Ok. Criei uma nova medida. Essa minha nova medida, olha aqui, ó, as medidas, uma coisa muito importante, ela é resolvida por célula. Então aquela minha expressão foi resolvida 1, 2, 3 vezes aqui. Isso é importante ressaltar. Ela é em tempo de execução. Então, se eu criar uma medida muito complexa, muito pesada, você vai sentir aqui um pouco na hora que ele for fazer esse cálculo para vocês. Lembrando que aqui é um BI em memória. A evolução, que é o BISM que eu vou mostrar para vocês, também é um modelo em memória baseado aqui no Power Pivot. Só adiantando um pouco. Então, beleza. Eu falei que eu queria o quê? Por categoria. Então, lembra que eu criei uma coluna nova no meu modelo chamada categoria temp? Eu vou adicionar isso como sendo um slicer, ou seja, um segmentador de dados. Então, se alguém nunca viu, está aqui. E conforme eu clico nesse meu segmentador, eu tenho o quê? Eu tenho a quantidade de vendas média por região. Então, aqui a gente viu o quê? Criamos uma medida usando DAX, criamos DAX para criar colunas novas, criamos uma categorização para usar como um segmentador de dados. Poderia usar qualquer outro recurso do Excel aqui também. Criar um gráfico dinâmico, sparklines, poderia utilizar valores aqui e assim por diante. Posso agora também, então só voltando lá que eu tinha comentado com vocês, então se eu for ver aqui na minha Fact Internet Sales, no meu grid de medidas está lá, ó, eu tenho a minha medida aqui. Então ele começa a listar todas essas medidas que eu tenho. Então aqui, claro, aqui está sem contexto, então de acordo com o contexto que você aplique, ele pode modificar. Ou não, né? Se for um valor absoluto, ele também não vai fazer essa modificação. Em cima dessa minha misor, eu posso criar o quê? Posso criar um KPI. Então, se eu colocar, por exemplo, em cima de um valor absoluto, percebam, meu KPI de base é o vendas média. Ou seja, essa minha misura aqui. Comparar com o valor absoluto, sei lá, colocar maior que 80, ou seja, meu objetivo é 80. Então, maior que 80, ele vai ser um indicador verde. Menor que 80, e maior que 40, amarelo, e assim vermelho. Sei lá, qualquer um aqui, poderia colocar um outro e assim por diante. Vou dar OK. Criou esse meu indicador. Percebam que ele colocou um íconezinho a mais para identificar que você está trabalhando agora, que tem um indicador associado a essa misura. Isso é coisa nova, pessoal. Isso aqui a gente só tem nessa versão do Power Pivot, que está saindo aí, por enquanto está na versão CTP3. Então, se eu voltar para o meu Excel, o que vai acontecer? Eu posso agora, ó, ele disse que modificou meu modelo, e tem agora aqui esse vendas média, que tem o quê? Value, status e target. Eu vou colocar aqui, ó, o status. Então percebam agora, lembra que eu coloquei lá menor que 40, se eu não me engano, era vermelho, 40, 80 amarelo e verde. Então, ou seja, vocês conseguem ter um pouco dessa divisão aqui. Então, se vocês colocarem, por exemplo, região, aqui, geography, colocar, não sei, country region name, pode ser, colocar aqui dentro. Ele começa a separar isso para vocês também. Claro, né, que a composição aqui é muito baixa, por isso que ele está dando valores negativos. Mas enfim, regra do negócio de vocês, indicadores, uma coisa muito interessante que está surgindo agora. Beleza, pessoal? Power Pivot, apresentei para vocês rapidamente. Eu quero gravar ainda, vou postar muito no meu blog sobre isso mais para frente também. Mas aqui era só para dar uma chamada para vocês e acabei de ver que eu tenho 10 minutos e tenho muita coisa para falar. Então, se vocês não tiverem nada para fazer, não quiserem dormir, que esse tipo de coisa é opcional, eu vou estar mostrando para vocês mais algumas coisinhas. Então, a ideia agora com o Power Pivot, com análise service, é que você atinja simplicidade, riqueza e escalabilidade. Vamos pular essa parte. Uma coisa muito importante aqui, não vou atender isso aqui, vocês vão ter esse material, mas a ideia é que você
a partir desse BI Semantic Model, seja um modelo semântico único para todas as soluções de BI Microsoft. O que isso significa? Significa que, se você vai fazer um report utilizando o Crescent, que é uma coisa extremamente nova, que também vai sair no SQL Denali, integrado com o SharePoint. Se você vai consumir do Excel, vai consumir uma ferramenta de terceiro, se vai consumir do Reporting Services, você vai consumir um BISM, um BI Semantic Model. A versão anterior era aquela versão que só suportava um modelo de armazenamento de dados multidimensional, que é o que a gente chamava de UDM, e isso aqui a gente está chamando de UDM 2.0, uma evolução desse modelo. A ideia é que, lembra, no modelo tradicional, você utiliza, eu tenho aqui mais para frente, você utilizaria MDX sobre os seus cubos multidimensionais, e a ideia agora é que você vai ter um novo modelo de armazenamento desses seus dados. O que isso significa? Antes eu armazenava de maneira multidimensional, meu cubo. Agora eu armazeno de maneira tabular, com a minha solução baseada no Power Pivot. Então eles viram o quê? Porra, muito legal esse negócio aqui que eu tenho no meu Power Pivot. Como que eu vou suportar isso para grande escala, para escalar isso e que seja do modelo de uma forma simples? Já sei. Vamos deixar o cara continuar trabalhando com DAX, que é uma linguagem simples de aprender, que o usuário já tem familiaridade, só que ele vai trabalhar com isso agora com a análise service sendo suportando de fundo. Então criou-se para o SQL Server Denali uma nova forma de armazenamento dos dados, que é o que a gente chama de armazenamento tabular, que é baseado na engine do Power Pivot, que pode trabalhar de dois modos. Lembra quando a gente está trabalhando com um cubo? Como é que a gente pode ter o armazenamento? Armazenamento que a gente chama MOLAP, ou seja, com os dados em cache dentro do cubo, que acelerem muito o cálculo que vocês estão executando, ou um modelo ROLAP, que ele consulta na fonte de dados para te dar a resposta. Em alguns casos é interessante, você não tem duplicação de dados, não tem cacheamento. O mesmo vale para essa nova forma de armazenamento. Essa nova forma de armazenamento pode utilizar cache, ou seja, os dados estarem em cache, mais ou menos o que acontece quando vocês puxam os dados para dentro do seu Power Pivot, utilizando a engine que a gente chama de Vertpack. Sim, a mesma engine que a gente tem para o Power Pivot. Ou então, o que a gente chama de Pass-Through, que seria um modo de trabalhar com esse novo modelo de armazenamento, com real-time, que seria similar ao modelo de acesso aos dados ROLAP que a gente tinha nos nossos cubos anteriores. Ou seja, no nosso modelo anterior, o nosso modelo, por enquanto, é o nosso modelo atual, nosso modelo presente que a gente tem nas corporações. A ideia é que um descontinue o outro? Não. A ideia é que ainda os dois trabalhem de formas diferentes, ou seja, um armazenamento multidimensional, que é o cara que também fornece data mining. Ah, quero trabalhar com data mining, então você vai utilizar um modelo multidimensional. Ah, quero utilizar um modelo que é mais simples de eu desenvolver, que vai me dar muita agilidade e que está recebendo grandes incentivos, seja da Microsoft, seja do mercado, para que seja evoluído, que é esse modo ROLAP. Perdão, que é esse modo baseado no Vertpack em cima do armazenamento tabular no Analysis Services. Então, aqui para facilitar para vocês, eu tenho uma imagenzinha. Então aqui é armazenamento tabular, baseado na engine do Power Pivot, Vertpack quando cacheado, manipulado por DAX, nada que eu já não tenha falado. Uma coisa muito legal, tem uma análise services, eu consigo pegar um Power Pivot que eu criei meu modelo, lá vocês viram, tem o meu diagrama, e importar isso para dentro da minha estrutura do meu análise service que está em modo tabular. Eu consigo importar esse meu workbook, esse meu modelo, para dentro dele. Muito bacana isso, direto, eu não preciso... Quem estava no TechEd do ano passado, eu fiz uma sessão que eu abri o arquivo do Excel, copiei a base do Power Pivot e restaurei numa base do Analysis Service. Fiz tudo na mão. Agora você faz isso de maneira transparente. E muito importante, até então, até esse CTP3 é a única base que suporta o Crescent. O Crescent é um modelo novo do Reporting Service de visualização e de criação de relatórios, totalmente baseado na web. E por enquanto, nessa beta, o único que vocês conseguem criar relatórios para o Crescent é baseado nesses modelos tabulares, por enquanto. Beleza? A ideia é que isso muda até o release final, mas isso ainda a gente tem que ver como é que vai ser. Então, para facilitar para vocês, beleza, tenho minhas aplicações de BI, então, independente da aplicação de BI, a ideia é essa. BI Semantic Model é o quê? Um modelo único, ponto. Para você poder acessar do quê? Aplicação de terceiro, Reporting Services, relatórios de Reporting Service, seja com Crescent ou não, arquivos, o Excel, aplicações do Power Pivot,
SharePoint consumindo isso. Então você tem um modelo que é baseado no armazenamento relacional ou tabular, que você pode acessar consumir utilizando DAX. A mesma DAX que vocês utilizaram no Power Pivot é a DAX que vocês vão utilizar aqui, por isso que eu bati tanto na tecla no começo. E a engine Wordpack, ou então o pass-through dele em real time. O modo multidimensional, que eu também tenho essa forma de armazenamento, que é o meu modelo normal. O acesso a dados dele é um MDX, e aqui pode ser tanto real-time, aqui no caso MOLAP cacheado, ou ROLAP real-time ou não cacheado, ou seja, consumindo da Data House ou da sua fonte de dados. Independente também da fonte de dados. Seja uma base de dados SQL Server, Oracle, um arquivo do Power Pivot, bases consolidados do SAP, Microsoft Dynamics, CRM, Dynamics AX, arquivos de texto, CSV, etc. Não importa. É fonte de dados. Feeds baseados no padrão OData também consegue ser utilizado. E o miolo ali é o nosso BI Semantic Model. É um modelo único. Independente da forma que você utiliza para consumir, você vai estar utilizando isso daqui. A ideia é que isso aqui seja transparente para o usuário. Lembra aquela ideia lá do usuário quebrar a barreira, né? Então a ideia é que seja transparente para ele. Beleza? Então, deixa eu só dar sequência aqui. Beleza? Minha demo, BI Semantic Model, que eu não vou adentrar muito, mas eu quero comentar algumas coisas importantes para vocês. Talvez a grande sacada aqui seja o que? Modelo único. Tem uma nova forma de armazenamento agora para o Analysis Services, que é o modelo tabular. Então, vou compartilhar novamente a minha área de trabalho com vocês. Então, daqui a alguns segundos vocês já devem estar visualizando. Espero que agora todo mundo já esteja visualizando. Lembram aqui ó, que eu comentei? Agora a historinha começa a fazer um pouco mais sentido, né? Por que eu tenho separado? Primeiro, a forma de armazenamento e a estrutura interna dessas versões aqui, dessa minha versão multidimensional, dessa minha versão tabular e dessa do meu Power Pivot, que é com o modo do Wordpack, aqui ele é exclusivo para utilizar com o SharePoint, com o SharePoint, o Power Pivot for SharePoint, é o quê? Internamente eles são muito diferentes. E são para cenários distintos também. Então, o que acontece? Acontece que eu tenho 3 formas diferentes de instalação e eu preciso efetivamente, se eu quiser utilizar todos os recursos de todas as formas, ter essas 3 instalações. Então, aqui essa primeira é minha instalação, como eu comentei já, minha instalação tradicional, minha instalação tabular e minha instalação do Power Pivot. Então, se vocês visualizarem aqui, ó, podem ver que já está um pouquinho diferente essas minhas tabelas. Vou meter principalmente essas duas. Se eu clicar com o botão direito aqui em cima de database, o que eu consigo aqui? Ó? Restore from Power Pivot. Então lembra aquele modelo que eu criei indicadores, que eu criei uma série de relacionamentos, DAX que definiram colunas novas? Eu consigo restaurar em cima desse cara aqui. Ah, Thiago, mas espera lá. Eu sou desenvolvedor de BI. Eu sou o cara lá que criava meus cubos no Visual Studio 2008, que é a versão que a gente utiliza até o SQL Server, até o SQL Server 2008 R2, é o Visual Studio 2008. Agora no SQL Server Denali já é o Visual Studio 2010. Então significa o quê? Que eu vou ter que começar a usar o Excel para isso? Não. Vou poder usar o Excel, claro, e fazer desse formato aqui, aproveitar o modelo que já foi construído por um Power User no Excel. Ou então, está falando de Visual Studio? Legal, então vamos usar o Visual Studio para fazer essa criação também. Eu tenho agora um novo tipo de projeto. Deixa eu abrir aqui para vocês. Um novo tipo de projeto. Aqui, ó, Analysis Service Multidimensional, que é o quê? Que é esse primeiro aqui, que é o que a gente já conhece, já é familiar com ele. E agora tem um novo tipo de projeto do Analysis Services, que é o projeto que a gente chama de projeto tabular. Quando você cria esse formato BISM, ou seja, esse formato tabular, você começa a criar arquivos que a gente chama de arquivos BIM. Que são esses arquivos que definem para mim. Então, como eu tinha diferentes arquivos na minha solução antes lá, na minha solução multidimensional, agora eu tenho esses meus arquivos dentro desse meu arquivo BIM. O que isso aqui tem para mim? Ó? Perceba, eu tenho o meu arquivo BIM, que é o quê? Aqui é um arquivo de exemplo. Isso aqui está disponível publicamente também. Esse exemplo aqui. A única coisa que eu peço para vocês terem atenção é que, ao ver as propriedades, aqui ó, eu tive que acertar para o meu servidor. Vai estar apontando para um servidor qualquer. Então é importante que vocês acertem as fontes de dados. Sejam aqui,
ou seja, do modelo. Vou clicar 2 vezes e o que vai aparecer para mim? Olha, lembra aquela cara que tinha dentro do Excel? Tá parecido, não tá? Porque é justamente a criação do modelo que é claro que é um outro modelo, mas que da mesma forma que vocês criavam dentro do Excel, agora vocês criam aqui também. Aqui o cara de TI mesmo que está criando. Inclusive os KPIs, indicadores, e coisas muito legais. Por exemplo, perspectivas. Então, eu consigo dizer o que eu quero mostrar desse meu formato relacional, desse meu formato tabular para o usuário final. Vamos perceber o quê? Ah, Thiago, mas no modelo multidimensional eu tinha alguns recursos a mais ali. Por exemplo, o language de tradução, translate. Translate a gente não tem nessa versão do Power Pivot ainda, ou dessa versão do modelo tabular. Com certeza, estou falando aqui da minha opinião, não é uma informação privilegiada nesse caso, e nem poderia falar se eu soubesse. É o quê? É que isso vai entrar nas versões futuras. Então, todos os recursos, a ideia é o quê? O roadmap principal é o quê? Que todas as features que vocês têm a mais no modelo multidimensional é que ele acabe entrando nesse modelo mais facilitado tabular. Por enquanto não tem todas, mas grande parte já tem. Então, seja as suas medidas, sejam as suas capacidades de criação de colunas baseadas em DAX. Então, aqui é DAX que eu utilizo, Thiago? Sim, aqui é DAX que você vai utilizar também. Então, se eu quiser criar uma nova coluna, por exemplo, essa aqui, ó, essa coluna foi criada baseada em DAX. Ó. É uma DAX que é simplesmente uma subtração. Percebam que também segue os mesmos padrões de cores, uma cor um pouco mais escura e assim por diante. Então, se eu quisesse criar uma nova coluna aqui, poderia sem nenhum problema, da mesma forma que eu faria se eu estivesse trabalhando dentro do Excel. Inclusive, para relacionamentos e tudo mais. A engine é muito semelhante. Por isso que eu bati muito o pé quando a gente estava mostrando o Power Pivot. Porque é tudo ligado e a ideia é que um dê suporte para o outro. Essa aqui é a mágica que está acontecendo aqui. Então, outras coisas muito bacanas que a gente tem. Gerência de relacionamentos. Lembra nossa visualização por diagrama que a gente tinha no Excel? Aqui a gente também tem. Então, ele leva alguns segundos para fazer a renderização desse meu modelo. Então, ele vai renderizar para a gente da mesma forma que renderizou dentro do Excel. Olha, legal, tem o meu modelo. Esse aqui é um pouquinho diferente, um pouquinho mais complexo. Que eu tenho relacionamentos muito para muitos, tem uma série de elementos. E consigo criar, inclusive, hierarquias. Então, por exemplo, se eu vier aqui dentro, em cima, por exemplo, de, não sei, Sales Territory, tem aqui alguns botãozinhos, ó, Create Hierarchy. Putz, mas está pequeno isso, Thiago. Opa, vamos maximizar isso aqui, para a gente conseguir trabalhar. Ele tem uma série de, isso aqui também tem para vocês trabalharem no Excel, uma série de otimizações para vocês conseguirem fazer essa visualização um pouco mais interessante. Essa questão de hierarquias que eu estou mostrando aqui, também é possível criar dentro do Power Pivot. Então, lembre-se que o modelo é único, seja que isso foi criado pelo Power Pivot dentro do Excel, seja foi criado aqui dentro do Visual Studio. Então, você consegue criar esse modelo, por exemplo, aqui, ó, hierarquia, que é uma coisa que não era possível criar antes, e selecionar, por exemplo, colunas aqui que eu tenho na minha base. Então, por exemplo, Country, meu país. Opa. Se a coordenação ajudar aqui, né, meu pessoal? Então, por exemplo, por país, aqui ele está fazendo um processamento que é o quê? Que é atualizando o meu modelo para refletir essa modificação que eu fiz. E vou selecionar a região aqui também. Fazer bem simplesinho aqui. Até mesmo porque eu já estourei 5 minutos do meu tempo e eu não quero realmente tomar o tempo de vocês. Eu sei que descanso é bom de vez em quando, né? A gente não pode cair em vícios, né? Imagina, viciar, descansar. Imagina viciar em dormir, ter que dormir todo dia. Pô, besteira, né, gente? Não precisa disso. Então, vamos lá. Deixa eu só minimizar aqui. Salvar. Percebo que eu tenho também uma coisa muito interessante aqui. Nessa minha bolinha vermelha eu tenho roles. Roles o quê? Que eu consigo mapear o acesso da informação dos usuários a esses meus dados. Então, por exemplo, se eu criar um novo role aqui, ó, eu consigo, por exemplo, criar baseado em leitura e atualização dos dados, só atualização ou modo administrador que faz tudo. Então, se eu colocar leitura, o refresh, eu consigo definir o quê? Eu consigo definir filtros DAX,
Ou seja, criar uma expressão DAX que me filtre os meus dados para o quê? Para que aquele usuário que esteja naquele perfil só tenha acesso àquelas linhas de dados. No que isso é importante? Imagine que vocês estão trabalhando com dados confidenciais da empresa. No Power Pivot V1, ou seja, na primeira versão, não existia esse modelo de gerenciamento de segurança. Nessa nova versão, associado ao modelo de armazenamento tabular, a gente já tem. E isso é muito, muito importante para as soluções de BI de vocês. Beleza? Isso que eu queria mostrar. Não quero fechar, não quero salvar nada. Posso fazer o deploy disso aqui e mandar para a minha base do Analysis Service, aquela do armazenamento tabular. Então, se eu vier aqui e fazer deploy, ou seja, a mesma coisa que você está acostumado. Se você é um desenvolvedor, está acostumado, lá vai fazer o meu build, ou seja, fazer uma compilação dessa minha solução, e depois vai iniciar o quê? Vai iniciar o deploy dessa minha solução. Deploy started. E o que ele faz? Ele também está processando todas essas minhas dimensões, ou seja, todas aquelas minhas abas do Power Pivot. Vai processar todas elas, fez o import desses meus dados e já está dentro do meu Power Pivot. Perdão, da minha base de dados aqui. A minha de armazenamento tabular, que é essa daqui, se for ver minhas databases. Tenho aqui, essa daqui, eu já tinha feito um teste antes. Então tenho aqui, ó, todas as minhas tabelas, ou seja, aquele modelo, seja tanto criado pelo Power Pivot, ou seja criado pelo Visual Studio, pelo um profissional de TI, um IT Pro, vai dar o resultado no mesmo. Por quê? Porque o cliente que for consumir isso, seja consumir através do Excel, seja consumir através do Power Pivot, seja consumir através do SharePoint, através do Crescent, vai ser sempre da mesma forma. Bom, pessoal, já estourei alguns minutos. Até queria mostrar mais algumas coisas, mas por enquanto eu vou voltar para a apresentação. Vou voltar aqui, quero passar mais alguns recados bem importantes para vocês aqui. Não desconectem ainda, senão vocês vão ficar com a música do Pônei na cabeça. Se você está assistindo isso num futuro muito distante, está assistindo a gravação, me pergunta que eu te mando a música do Pônei. Mas para vocês que estão conectados, eu acho que vocês já escutaram aquela música. Então, se vocês não acompanharem até o final, vocês serão amaldiçoados pela maldição do Pônei. Vamos ver. Pessoal, primeiro call to action que eu peço para vocês. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. O primeiro é TechEd Brasil, dia 29 e 30 de setembro, aqui em São Paulo. O maior evento técnico da Microsoft. A gente vai ter uma trilha inteira só sobre BI, uma trilha inteira só sobre SQL Server. Grandes nomes aí do Brasil que vão estar palestrando também. Vai ser muito bacana. Recomendo fortemente. Eu vou palestrar. Vou fazer uma palestra sobre DAX e BI multimodo, parecida com essa daqui, só que eu vou aprofundar muito mais. É um nível 400, um nível avançadíssimo. Centro de treinamento, tem um centro de treinamento focado em Business Intelligence e em BI, tem já 11 ou 12 vídeos, não lembro de cabeça gravados, a ideia é que isso aumente, para você conhecer conceitos e a plataforma Microsoft de BI, então vocês vão conhecer o que é uma ferramenta de ETL, vai conhecer o que é data mining e assim por diante. Quer saber mais sobre o Denali, quero baixar esse beta, como é que eu faço? Acesse esse site aqui, Future Editions, tem link lá e tudo mais. Não quero trabalhar com beta. O Power Pivot V1, a versão que eu tenho hoje, o que eu preciso dela para usar ela? Excel 2010 e o Power Pivot, que você baixa gratuitamente desse site, powerpivot.com. Um hub sobre análise service, sobre a plataforma de BI Microsoft, muito interessante, que é mantido pelo Vidas Matelis, que é um MVP lá do Canadá, amigo meu. Muito bacana o site, é um hub, ou seja, tem uma série de links para N outros sites, N outros posts, então é um ponto muito interessante para vocês começarem. E se tiver dúvidas sobre Power Pivot, deem uma olhada no Power Pivot FAQ. Eu já traduzi grande parte dele para o português. Ele é uma iniciativa de fora do Rob Corey, que é um dos pais do Power Pivot da primeira versão. Quando ele trabalhava na Microsoft ainda, ele foi um dos fundadores dessa ideia. Trabalhou muito como Program Manager lá. Agora saiu e trabalha numa empresa que só trabalha com isso. É uma iniciativa de comunidade. E eu tentei trabalhar bastante com isso para vocês, para trazer para vocês em português. Então anota esses links. Eu vou pôr todos eles no meu blog, zavascom, então vocês vão conseguir acessar de lá. Beleza? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês e convidá-los para as palestras de amanhã. Às 9 horas da noite a gente vai ter uma palestra com o Luan, com moderação aí do Luciano Moreira, do Lute, um outro MVP da SQL Server, sobre Data Collector, arquitetura, funcionamento e utilizações. E às 10 da noite, um horário que começou a nossa também amanhã, com outro MVP também, que é o Diego Nogari, que vai mostrar o primeiro contato com as ferramentas de BI. Então, para vocês que talvez tenham ficado um pouco aéreos aqui na solução que eu mostrei para vocês, vale muito a pena dar uma olhada nisso que o Nogari vai mostrar para vocês. Vai mostrar Integration Services, que é a ferramenta de ETL. Vai mostrar o Analysis Services. Aqui, com certeza, ele vai mostrar
formato multidimensional, que é o que a gente tem hoje na plataforma, no SQL Server 2008 R2. O que eu estava mostrando para vocês é a evolução, que vai ter junto isso com o Nogari, vai mostrar, e também aquela que é manipulada por DAX. E o Reporting Services também, que é o servidor de relatórios. Então, espero que vocês tenham gostado muito. E se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Eu vou voltar bem rapidamente aqui para o início, vou deixar meus contatos para vocês, se vocês quiserem entrar em contato. Andressa, com vocês, se quiserem encerrar, fazer algum comentário, sente-se à vontade. Ninguém tem uma dúvida para perguntar aí para o Zavascki? Vocês estão acordados? Foi muito... É a maldição do Pony? 11 horas da noite, foi muito para as 11 horas da noite. Então, sintam-se à vontade aí, pessoal. Meus contatos também. Então, meu blog, meu Twitter aí, sintam-se à vontade, beleza? Espero que tenham gostado e acho que é isso. Não recebemos nenhuma pergunta aqui. Ou ninguém entendeu nada, ou todo mundo entendeu tudo. É a maldição. É o Pony, estão pensando no Pony. Opa, chegou algumas perguntas aqui, vamos dar uma olhada. Beleza, Rodolfo, valeu pelo elogio. Valeu, Jardel, pelo posicionamento. Franklin, muito obrigado também. Flávio, opa, pergunta agora aqui. Tiago, gostaria de saber se é viável para pequenas empresas. Com certeza. Principalmente a questão do Power Pivot for Excel. Já que ele é uma solução gratuita que você vai estar trabalhando em cima do Excel 2010. Então você precisaria estar licenciado somente o teu Excel. O que acontece? A partir do momento que você queira colaborar isso, ou entrar em ambientes maiores, ou empresas maiores, aí eu recomendaria fortemente a utilização do SharePoint também. Mas sim, você pode utilizar e é viável para pequenas empresas. E a ideia é que seja efetivamente isso que a gente chama de Self-Service BI. Aquele BI que você se serve, que você trabalha você mesmo. Então, bem interessante. Então, Flávio, pode usar assim. Próxima dúvida, Ivo. Quais aplicações do Power Pivot para uma empresa de CRM? Bom, você pode utilizar o Power Pivot para fazer análise além daquelas que o CRM oferece. Então, se você tem uma empresa o CRM para fazer gestão, por exemplo, dos seus clientes, você pode utilizar, por exemplo, está utilizando o Dynamics CRM, que é o CRM da Microsoft. Você pode utilizar isso como uma fonte de dados para o seu Power Pivot e fazer análises combinando dados que estão fora do teu CRM ou até mesmo análises diferentes daquelas que o teu CRM oferece. Apesar do CRM, por exemplo, as soluções Microsoft serem baseadas no Analysis Service, serem baseadas nas soluções Microsoft. Então, a gente não reinventa a roda só porque é o CRM. A gente trabalha com a mesma coisa. Então, beleza. Aí, Marcos, a gente utiliza aí na empresa o Power Pivot for Excel, muito legal e bom também. Então, próxima versão tem bastante evolução, parte de segurança e hierarquia, que muita gente pediu. Parte de relacionamentos muitos para muitos, evolução do DAX, tem uma série de novidades aí. Vamos dar uma olhada. Posso importar algo do server tabular para o Excel e alterar ele no Excel e depois reimportar do Excel para o server? Então vamos lá, Sérgio. Não e sim. Não para a primeira pergunta, se você pode importar do server para o Excel. Não, não pode. É uma limitação mesmo. Está no roadmap. Então, não posso falar para quando, mas efetivamente isso está no roadmap, está para vir para frente. Não acredito que venha para essa versão logo agora, do Denali. É uma modificação grande essa daí. Agora, mudar do Excel para o server, você consegue sim. Consegue sim, sem nenhum problema. Você consegue fazer, sem problema. Beleza? Luciana, se ela vai estar disponível futuramente... sim, vai estar no Virtual Pass. André, você me confirma o site, é virtualpass.com.br, né? Certo. virtualpass.com.br vai estar disponível a gravação inteira, os slides, e no meu blog eu vou colocar os slides também, lá no zavascki.com. Vou até colocar aqui de novo, tá ali nos slides, mas podem acessar sem nenhum problema. Beleza, pessoal. Mais alguém tem mais alguma dúvida? Senão a gente vai encerrando por aqui. Judiei bastante de vocês. Aí tem 41 pessoas ainda, fora Andressa e eu aqui. Opa, deixa eu dar uma olhada aqui. No caso, o conceito de BI on Demand é uma tendência nos dias de hoje. Qual é o instrumental técnico para que seja adequado nas empresas nas mais diversas complexidades? Bom, aqui é uma pergunta que daria bastante horas de divagação sobre. Então vamos por partes aí. Tentar ser sucinto. O conceito de BI on Demand, ou seja, a criação de
de soluções ou de análise de informação é tendência nos dias de hoje? Na verdade, eu acredito que isso tenha sido tendência sempre. Só que a questão é, eu preciso acessar a informação, preciso ter informação. Só que para acessar a informação você precisa manipular dados. E as ferramentas precisam entregar formas de manipulação de dados. Então aqui você tem a solução multidimensional como uma solução extremamente robusta e tem a solução self-service trabalhando aí com Power Pivot e ainda vai ter uma nova forma robusta também baseada no SQL Server para você fazer o armazenamento daí numa forma tabular. Qual que é melhor? Não sei, depende muito do tipo do teu projeto. Lembrando que uma vai trabalhar em memória, outra não. Uma tem data mining, a outra não tem, e assim por diante. Mas a ideia também que esse modelo tabular trabalhe num nível de hardware similar ao que a gente já trabalhou hoje no modelo multidimensional. Então, se você trabalha com sei lá, um padrão X de hardware para atender X usuários, a ideia é que você utilize esse mesmo hardware, talvez com um pouco mais de memória ou com algumas adaptações para você atender a mesma quantidade de usuários utilizando o modelo tabular. Lembrando que um tem vantagens, que é ser mais simples, o outro tem vantagens que já está no mercado há mais tempo, então tem alguns recursos que o outro não possui ainda, e assim por diante. Depende muito do seu cenário. Beleza? Então, não sei se eu respondi a dúvida ou não, mas sinta-se à vontade para me perguntar isso durante o TechEd, aqui em São Paulo, se você vier, a gente vai conseguir conversar bastante sobre isso aí, todos que vierem. Aí, Albert, obrigado você que está aí acompanhando até agora. Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui. Certificação de BI, tudo isso que foi mencionado, Ivo, não. A certificação de BI que a gente tem hoje, que é MCTP e MCTS, aborda Integration Services, Reporting Services e Analysis Services no modelo multidimensional. Ou seja, até aquilo que a gente tem na plataforma SQL Server 2008. Não entra nem o Power Pivot nesse caso. Pelo menos eu, quando fiz a prova, não caía. E até onde eu saiba, até onde me cabe essa informação, ela não foi atualizada para o 2008 R2 ainda. Então, provavelmente já vai vir sair uma versão aí. Só estou falando o que eu acho. Não li nada, não é nem da minha área lá. Eu trabalho no time de produto, não trabalho no time de learning. Mas a ideia é que isso venha. Eu acredito que deva vir para o Denali já com Power Pivot, modelo tabular. Se preparem para estudar bastante aí. Beleza? Última pergunta, se tem uma comunidade aqui no Brasil dedicada ao Power Pivot? Não tem comunidade técnica aqui no Brasil dedicada ao Power Pivot. Eu recebi um e-mail esses dias, não sei nem se foi teu, eu não lembro o nome da pessoa, tenho que até confirmar lá, respondi hoje, estava numa correria, que estava com a ideia de fundar um blog aqui no Brasil dedicado ao Power Pivot, à aprendizagem. É você mesmo, Flávio, legal. Então, infelizmente a gente não tem ainda, mas eu já tenho bastante interesse em seguir nessa ideia aí, sim, para a gente ter algum conteúdo localizado aqui para o português. A gente já tem um pouco disso com o Power Pivot FAQ, aquele link que eu passei para vocês. Mas seria legal, justamente, a gente ter aqui, não necessariamente uma comunidade, um blog, algum hub de conhecimento para a gente disponibilizar. Tem um pouco já no centro de treinamento, aquele centro de treinamento que vocês acessam lá, technet.microsoft.com. Se acessarem, tem um link lá chamado Aprender. Tem um centro de treinamento. Tem uma série, tem um para plataforma de dados, tem para BI. E lá a gente vai lá, é uma iniciativa da Microsoft junto à comunidade, que a gente está fazendo o quê? Que está fazendo a entrega de conteúdo por lá. Então, muito vídeo vai estar saindo lá também. Vai estar saindo lá, vai estar saindo no nosso canal, mas nada impede de criar um blog aí, fazer alguma coisa para divulgar especificamente esse assunto. Eu apoio. E se quiser trocar mais ideia comigo aí, tem o meu Twitter, tem meu e-mail. Tem o meu e-mail pessoal lá que você me enviou também, pode se sentir à vontade, beleza? Tem conhecimento de quais empresas já utilizam Power Pivot? Eu até tenho, mas eu acredito que nenhuma delas seja um case público ainda que eu possa comentar. Mas tem uma série de empresas menores que já estão utilizando isso, seja na forma do Power Pivot para Excel, algumas já Power Pivot para SharePoint, com alguns parceiros. A gente utiliza isso pesadamente internamente também. Então, aquela ideia de caso de Ferreiros para tudo de pau não necessariamente é verdade. A gente utiliza SharePoint 2010, utiliza Exchange, tudo que a gente tem, inclusive Power Pivot internamente também. Então, aí você pode tomar como base uma empresa de 100 mil funcionários, né? Então, são 100 mil pessoas utilizando isso e aguenta muito bem. Beleza, Ivo? Se quiser trocar mais ideia, sinta-se à vontade. Beleza? Valeu, Tatiane. Que bom que gostou. Andriele também, muito obrigado. Glaucio, é possível revender o Power Pivot como um serviço? Boa pergunta.
Boa pergunta, e eu te darei uma resposta que eu espero que seja à altura. Eu acredito que sim, se você conseguir vender o SharePoint como um serviço. Hoje o SharePoint pode ser vendido como um serviço através do Office 365, que ainda não teve lançamento aqui no Brasil, teve lançamento fora, nos Estados Unidos. O Office 365 que vai oferecer SharePoint, eu ainda não sei quando vai sair daqui, na verdade até assim não posso falar, mas tá para sair logo. Que não vai fornecer o Power Pivot ainda lá dentro do SharePoint. Mas fique atento, aí é uma informação extremamente confidencial, não posso falar mesmo. Nas soluções de Cloud Computing da Microsoft também vai oferecer isso como um serviço, aí vai ter talvez alguma forma de possibilidade de vocês trabalharem com isso. Mas aí eu não posso mais falar mais que isso também. Mas revender como serviço, sim, se você montar uma infraestrutura com o SharePoint e o Power Pivot for SharePoint, e oferecer isso para os usuários, talvez a maior dificuldade que você tenha seja realmente o mapeamento de usuários, permissionamento, mas é alguma coisa de customização que você possa fazer. Mas eu acredito que sim. Ou talvez revender uma site collection de Power Pivot para a pessoa, alguma coisa assim, para trabalhar nisso. Talvez assim, direto, assim, bem facilitado, Next Finish talvez não tenha, mas é possível trabalhar numa ideia dessa assim, sem nenhum problema. Lembrando que o Power Pivot é uma solução, seja no Power Pivot for SharePoint, ou seja o client, ou seja um armazenamento tabular, é uma solução em memória. Então você vai precisar de bastante memória RAM nesse teu servidor aí. Ou nessa tua farm de servidores, né? O SharePoint ele consegue escalar fazendo farms, ou seja, vários servidores trabalhando ao mesmo tempo para responder isso para você. E aí o próprio Power Pivot SharePoint consegue escalar isso, seja baseado em uso, baseado em round robin, tem algumas formas de escalonar para dizer qual servidor da tua farm SharePoint que vai abrir esse Power Pivot e vai entregar para o teu usuário através do Excel Service, ou seja, através daquela interface web renderizado na web. Beleza? Alexandra, valeu. Não tem problema, baixa lá virtualpass.com.br, vai ter a gravação inteira, não só da minha palestra, das palestras de todo mundo. Dessa semana a gente está fazendo, ontem tiveram 3 palestras e hoje até sábado tem mais 2. A Andressa está aí, ela é uma das organizadoras. Ela consegue ajudar bem vocês com isso aí. Se tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais, mas a princípio vai estar disponível lá no virtualpass.com.br, as gravações, slides, tudo. E não só isso, né? A gente criou um hub de conteúdos lá, então sai lá o conteúdo de uma série de blogs de especialistas aqui do Brasil, inclusive o meu blog também sai lá nessa comunidade, nesse virtual chapter do Pass. Que eu posto que seja relevante na SQL Server, eu marco uma tag e ele consegue mostrar lá também. Então, se acompanhar por lá é bem interessante. Inclusive, se você se registrar, você recebe um e-mail diário, apenas um, que diz a atualização de todo mundo, o que postaram, o que tem de novo nesse hub, nessa concentração, nessa comunidade, nesse Virtual Pass. Então, eu acho que isso é interessante. Então, legal, Glaucio. Então, manda ver aí, e se der certo aí você me avisa e a gente comemora juntos. Se for de São Paulo, a gente vai tomar uma cerveja aí comemorando que a ideia deu certo. Beleza? É isso, pessoal. Então, eu vou encerrar por aqui. Estou judiando de vocês aí. Opa, uma pergunta aqui boa. O SQL Azure já inclui o Power Pivot? Vamos lá, por partes, aqui é uma dúvida grande. O SQL Azure é a solução de database relacional da Microsoft na nuvem. O que tem além da solução de database relacional na nuvem no SQL Azure? Você tem o SQL Reporting Services, o SQL Azure Reporting, que ainda é um CTP, é um beta privado, fechado, não é público, mas tem na nuvem. Então, as soluções do Reporting Service com mapas, indicadores, tudo aquilo que o Reporting Service on-premise, ou seja, todo o seu servidor vai entregar, o Azure vai entregar também. E também o DataSync, para vocês fazerem sincronização de dados, dos dados que estão na nuvem com os dados que estão na sua máquina on-premises. Isso tudo está no SQL Azure. Mas não inclui o Power Pivot aí nesse caso. Beleza? Vamos finalizar? Vamos então, Andressa. Obrigado, pessoal, novamente. A gente tem 30 pessoas. Peço desculpas pela maldição do pônei. Espero que isso não afete a vida de vocês, mas isso está me afetando muito essa semana e eu não consigo tirar essa coisa da cabeça. Então, obrigado novamente e tenham todos uma boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença e até amanhã, mais 2 palestras. Tá? Obrigada, Zawadzki. Eu que agradeço. Até mais.